Mas vamos lá, pessoal. Vamos estudar o capítulo 16 e o capítulo 17. Violetas na janela. O texto e a narração é da Patrícia, com a psicografia da Vera Lúcia Marinzenco de Carvalho. Boa noite aos que chegaram, né? Eu ainda não tinha cumprimentado. Vamos embora lá começar a nossa leitura. Uns vêm, outros vão. Capítulo 16. Gente, se tiver escuro, vocês me perdoem, viu? Eu fico só achando que tá escuro toda hora. Eu tento chegar o máximo próximo aqui, mas... Dedicava-se cada vez mais ao trabalho na escola. Todos em casa trabalhavam. Como os turnos eram em horários diferentes, em raros momentos estávamos todos em casa. Então, o que eu quero parar aqui para dizer para vocês é o seguinte. Vocês perceberam que de alguns capítulos para cá, a Patrícia está sempre falando da questão do trabalho e nos deixando o entendimento de que, olha, a vida continua, eu estou trabalhando, eu não estou 24 horas com a minha avó, eu não estou 24 horas, né, no meu lar terreno, as coisas estão fluindo. Então, assim, se atentem para isso, para que vocês tenham esse entendimento, né? Por mais que eu digo para vocês, gente, a vida continua de onde nós paramos. E de fato de onde nós paramos, né? Então, de acordo com o entendimento, de acordo com o entendimento não só nosso, mas com os nossos familiares também, a gente consegue aí, né, um caminhar, né, mais sadio, que foi o da Patrícia, tá? Estava gostando muito da escola. Dona Disse era encantadora. Gentil, sempre pronta a nos esclarecer, tirava qualquer dúvida. Ela usa sempre um conjunto de saia e casaco cinza claro. É elegante, extremamente simpática. Um dia, ao observá-la, me esclareceu bondosamente. Quando encarnada, gostava muito de um traje parecido com este. Até esqueço deste detalhe. Roupa e moda. Sinto-me bem assim. A senhora está muito bem, é elegante. É que encarnada, nunca pensei como os desencarnados se vestiam. Ainda reparo nesses detalhes. Me desculpe se a observava. Não tem por que desculpá-la. Logo, estes detalhes não a preocuparão mais. Agora, olha que interessante, né? O que a gente vai ler agora. Por quê? Porque muita gente fala assim, Ana, eu sonhei com meu ente desencarnado, com meu pai, minha mãe, meu irmão, etc. Eu achei estranho, porque eles não estavam de branco, né? E já me falaram que precisa estar de branco para sinalizar que estão bem, né? Então, vocês vão ver nesse decorrer desse trecho que a gente vai continuar lendo o seguinte. A gente não tem que se atentar tanto à questão da vestimenta. A gente tem que se atentar à impressão geral que eles nos passam, né? Por exemplo, se eu tenho um desdobramento, né? Que muitos de vocês chamam de sonho, se eu tenho um desdobramento com meu ente querido, né? E eu vejo, eu vi fulano de calça jeans, com uma blusa amarela, com uma roupa tal. Ele tava com um semblante ótimo, mas Ana, eu fico em dúvida ainda quanto à questão de não estar de branco, né? Então vejam bem, né? A vida continua de onde paramos. E continua da forma como éramos, dos gostos que a gente também tinha, né? Então, o que você tem que observar? Não só a questão da vestimenta, mas você precisa observar o seguinte, ele estava limpo, me passou, né? Que ele não diga nada, que muitas vezes, né? Ele não tem equilíbrio para dizer, então não se fala. Ele me passou um semblante muito bom, né? Ele estava limpo, com uma aparência saudável. Então, é isso que vai te mostrar se ele está um espírito que está bem, que está socorrido e que está amparado.
Agora, quando você tem um desdobramento com um ente querido ou qualquer outra pessoa, né? Você o vê, ainda assim, de uma calça jeans com uma blusa amarela, né? Só para comparar um exemplo com o outro, mas ele está sujo, ele está com um olhar tristonho, com um olhar desesperador, né? Então, ele tá te mostrando o quê? Que ele não está em bom estado, né? Que ele está, de uma certa forma, ainda sem entendimento, tá? Então, se atentem muito para isso, porque as pessoas ficam achando que precisa estar de branco, né? Para poder estar socorrido e amparado. Não é isso, né? Existem a classe dos trabalhadores que trabalham em uma determinada função que precisam usar esse branco, né? Mas isso é cada um na sua função. Não necessariamente precisa ser todo mundo de uma cor branca, tá? Então, olha só. Muitos encarnados pensam que desencarnados só se vestem de branco no plano espiritual e nas colônias. Talvez essa ideia veio porque aqui se vestem simplesmente. Vestem-se como querem. Os que trabalham aqui em hospitais e nas equipes médicas normalmente se vestem com roupas brancas, roupas claras ou brancas. Os jovens preferem roupas coloridas e agora até jeans. Só somos educados para nos vestirmos decentemente e não abusar das tonalidades fortes. Cores neutras, claras, descansam a vista. No começo, trocava sempre de roupa. Achava tão estranho vestir uma só roupa, fui trocando cada vez menos, preferindo calças compridas e camisetas. Mas a maioria, principalmente os mais velhos, moradores da colônia, não trocam de roupa, como Dona disse. E ninguém presta atenção nesse detalhe. Ninguém lhe chamava de mulher de cinza, fato que ocorria entre os encarnados. Meus alunos eram uns amores, todos educados, querendo aprender. Eles também quase não trocavam de roupa. A maioria trabalhava no período da manhã e estudava à tarde. Os alunos são separados em classes conforme suas necessidades. Os que têm mais facilidade para aprender e os que têm mais dificuldade. Lecionava para os que tinham mais dificuldades. Eles têm conhecimentos deste detalhe. Não se sentem humilhados, mas sim incentivados a aprender. Normalmente, tinha que explicar as lições várias vezes e o fazia com gosto. Como dormia menos, tinha mais tempo livre. Quis trabalhar também no período da manhã. Frederico me convidou para ajudá-lo. Comecei com muito gosto a trabalhar com ele. Frederico atendia no hospital os doentes em estados de recuperação, os melhores. Numa salinha, conversava com os que procuravam, ajudava-os a resolver seus problemas. Ficava como uma atendente, uma espécie de secretária, fazia ficha de atendimento, encaminhava os pacientes. Marcela, uma enfermeira que trazia os pacientes, me explicou. Então, antes de eu ler esse parágrafo, né, o que Marcela explicou para Patrícia, olha que interessante, Patrícia foi trabalhar com Frederico numa ala dentro de um hospital, uma ala hospitalar, né? Para poder atender aquelas pessoas, né? As que, vamos dizer assim, as menos graves, né? As que estavam ainda precisando de um determinado apoio e socorro, mas não estavam, né? Ruim demais, né? Vamos dizer assim, né? Tem gente que tá muito decadente, vamos dizer assim. Então, olha o que Patrícia fazia. Ela era uma espécie de secretária, né? Ela colhia os dados e tal, e etc, e ajudava. Então, veja aí a importância dos dados. Porque muita gente me fala assim: ah, Ana, para que esse negócio de data de nascimento, data de desencarne? Por que precisa dessas datas, né? Então, essas datas existem para que nós possamos ser identificados, né?
embora nós tenhamos várias reencarnações, né, várias passagens aí pela Terra, as datas, né, são como os nossos registros, os nossos documentos, né? Então eles têm lá também uma espécie de arquivo. Então tudo se é arquivado, tudo se é muito organizado, né? Ou seja, o Roberto, por exemplo, ele consegue, através desses arquivos, pela função que ele exerce, que é um espírito mensageiro, através desses arquivos ele consegue acessar onde está fulano, em qual colônia está fulano, né? Ou em que dimensão fulano está, tá? E se está em uma determinada colônia, nessa determinada dimensão, em que ala ele se encontra, né? Porque senão, veja bem, vira uma bagunça, né? São idas e vindas, então eles catalogam tudo, né? No nosso lar, eu não sei se algum de vocês lembram, tem uma passagem onde o Lísias fala pro André Luiz, né? Que o nosso lar existe 1 milhão de moradores, entre idas e vindas, ou seja, entre desencarnes e reencarnes, né? Então, como que eles sabem disso? Através desses dados, através de que tudo é catalogado, né? Então, é uma marca registrada. Fulano é morador da colônia, saiu tal época, né? Com previsão de retornar tal época, né? Então, isso tudo é catalogado, isso tudo fica no arquivo e eles conseguem acessar dessa forma. Da mesma forma, é a questão das preces, das orações, das cartas, das fotografias, né? Se eu hoje escrevo uma carta para um ente querido meu que não está ainda apto a receber essa carta, o que vai acontecer com essa carta? Essa carta vai para o setor de comunicação, vai ficar lá aguardando a oportunidade, o equilíbrio e o entendimento desse seu ente para que ele possa recebê-lo, né? Lembram de André Luiz? André Luiz teve acesso àquelas 2 orações que ele recebeu quando desencarnou, a mãe e aquela paciente, né? As únicas 2 que oraram por ele. Porém, elas oravam por ele logo quando ele desencarnou. Só que quando ele desencarnou, o André Luiz ficou 8 anos, né? Contados na Terra, ele ficou 8 anos no umbral. Quando ele foi resgatado, que ele teve o entendimento que isso existia, que ele teve acesso ao setor de comunicação, é que foi entregue a ele essas 2 orações. Mas vocês lembram? Ele teve essas 2 orações e o que o filme nos mostra? Que aquela paciente que orava por ele já estava também desencarnada e estava socorrida e também moradora da colônia Nosso Lar. Né? Então vejam que interessante, né? Embora tenham se passado os anos, né? André Luiz desencarna primeiro do que ela desencarna depois, o esposo também. Mas o André Luiz teve acesso a essas orações dela, ela já tinha também desencarnado, né? Muito tempo depois. Mas por quê? Porque onde o André Luiz se encontrava, ele não tinha equilíbrio e muito menos acesso a essas informações. Por quê? Porque o entendimento que ele tinha era tão limitado, né, que não conseguiria levar para ele isso. O André Luiz, quando na Terra, né, ele se dizia ateu. Então, imagine, né? Uma pessoa que é ateu e está nas zonas umbralinas, eu vou levar para ela uma prece, né? Ela não tem entendimento. Ou seja, ela não vai acreditar, né? Então não adianta eu levar para ela. Então deixe que eu leve para ela no momento oportuno. Então da mesma forma, né, acontece. E pode ser também o seguinte: o seu ente está socorrido, está amparado, mas ainda está em tratamento. E aquilo que está contido na carta pode prejudicá-lo, né?
Prejudicar como, Ana? Ele ainda está no nível de entendimento e ele receber uma carta, né, pode aí fazer o quê? Deixá-lo ainda mais saudoso, entrar numa vibração de choro e desequilibrar. Então, eles esperam que eles acalmem, né, para poder ser levado até eles, tá bom? Por isso, quando a gente fala assim, olha, sua carta foi recebida, olha que bom. Isso mostra, né, que o seu ente já tem o quê? Entendimento e equilíbrio. Oi, Lina Costa, boa noite, feliz ano novo para você também. Então, vamos lá. Dr. Frederico é ótimo profissional. Gostaríamos de tê-lo sempre aqui. Tem nos ajudado bastante como conhecedor e estudioso do comportamento humano. Tem resolvido de modo satisfatório inúmeros problemas. Está aqui entre nós temporariamente. Veio para auxiliar um ente querido na sua adaptação. Após, deve voltar a lecionar nas colônias universitárias. Tive a certeza de que era eu o ente querido que Frederico auxiliava. Sentia que eu conhecia, que estávamos ligados por afeto sincero e puro. Só não conseguia lembrar. Também não me preocupei com este detalhe. Quando chegar a hora, lembrarei. Tudo tem seu tempo. Recordaria no momento certo. Então, olha aí, né? Encarnados e desencarnados, né? Continuando a caminhada da vida. É muito importante, né, gente? A gente ter esse entendimento de que a vida continua e de que nossos entes precisam, até mesmo de uma certa forma, falando a grosso modo, de um determinado sossego, né? Para poder trabalhar e para poder prosseguir. Um dos meus alunos, Jaime, convidou-me para ir a uma festinha em sua casa. Iriam despedir-se de um dos seus filhos que logo reencarnaria. Venha, Patrícia, disse ele. Vamos incentivá-lo e lhe desejar que a reencarnação seja proveitosa. Vovó me acompanhou. A casa de Jaime é agradável, como todos os lares da colônia. Jaime mora com muitos parentes. Então, olha lá, né? Diferente de Patrícia. Patrícia mora com a avó e as amigas. Aqui o Jaime mora com muitos parentes. Então, o que que tá ali? Uma família. Ô, beleza, hein? Leonel, seu filho, deveria retornar logo à carne. Como todos por aqui, Leonel sentia medo e insegurança, pois sabia que o mundo material é muito ilusório. Os amigos o animaram. Jaime leu o texto do Evangelho de João 3, versículo 1 a 12. Texto em que Jesus explica a Nicodemos a necessidade de renascer. Após, oramos em conjunto. Leonel agradeceu comovido. Foi uma reunião agradável, onde o neto de Jaime tocou violão e cantou lindas canções. É estranho fazer festa para um espírito que vai reencarnar, comentei com vovó. Nem tanto assim. Amigos se despedem, animando Leonel. Isto é a vida. Infelizmente, não são todos que vão reencarnar que recebem este carinho. Despedimos-nos de Leonel. Desejei de todo o coração êxito na encarnação que tinha por bênção para progredir. Então, é o objetivo de todos nós, né? O que eles nos falam nessa frase, nesse parágrafo curtinho? Despedimos-nos de Leonel, desejei de todo o coração êxito na encarnação que tinha por bênção para progredir. Então, o objetivo de todos nós, né? Nós viemos para progredir, para termos um entendimento mais avançado. E quando nós chegarmos lá do outro lado, né, a gente está bem mais à frente de que quando a gente saiu. Então, vamos lá. Luísa, uma das moradoras de nossa casa, estava aflita
esperando a desencarnação de seu pai. Quando a avisaram que se aproximava a hora, ela pôde ir ter com ele e ajudá-lo. Então, o que eu quero que vocês saibam aqui nessa frase? Quando a avisaram que se aproximava a hora, então veja bem, ela já sabia, né, com um pouco aí de antecedência, que o pai iria desencarnar, né, certo? Né, porque ela estava, de uma certa forma, aflita. Mas eles só avisaram quando se aproximava a hora. Então, uns têm ciências horas antes, outros ciências dias antes, outros meses antes e até no tempo de um ano antes. Então, isso vai depender do equilíbrio de cada um. E outros não vão ter ciência, tá? Então, por isso que aqui cada caso é um caso. Quando vocês me perguntam, Ana, tal fulano vai desencarnar, meu pai já tá lá, ou não sei quem tá lá, ele vai ter ciência disso? Então depende muito do equilíbrio que o seu ente se encontra do outro lado. Se ele está, né, já tem um equilíbrio formado, ele não se desequilibra fácil, já está caminhando, muito provavelmente que ele vai saber. Até mesmo para ele poder receber. Né? Isso não só com um, mas com todos os nossos entes que estão do outro lado. Né? Quando a gente tá para chegar, né, todos aqueles nossos entes, nossos amigos, família, né, que tem alguma afinidade conosco, eles vão com certeza estar cientes. Os que estão equilibrados vão ter ciência e com certeza no momento oportuno nos aguardando, tá? E ela foi aguardar, né, foi aí ajudar ao pai no desencarne. Então vamos lá. Desligou-o da matéria e o levou para um posto de socorro. Ela sabia que ele não tinha conhecimentos nem merecimentos para estar bem e tranquilo. Triste comentou: sou grata a Deus por ter podido tirá-lo do corpo morto e levá-lo para um posto de socorro. Agora dependerá dele ficar no posto de socorro ou não. Ou seja, né? Ela conseguiu resgatar ele, provavelmente aí algum merecimento ela poderia ter, né, que o ajudou, mas olha o que ela fala. Dependerá dele ficar no posto de socorro ou não. Ou seja, né, a hora que ele despertar, o livre-arbítrio dele será, né, respeitado. Estou orando muito por ele. Uns vão, outros vêm. Ontem fomos à festa de despedida de Leonel, que vai reencarnar. Hoje é seu pai que desencarna, exclamei pensativa. Meu sobrinho estava para nascer. A expectativa era grande. No tempo previsto, este espírito querido de todos nós nasceu. Então veja bem, né? Quando Patrícia fala no tempo previsto, esse espírito querido de todos nós nasceu. Então, Patrícia teve ciência antes, né, da reencarnação desse sobrinho, quem era esse espírito, né? Então ele estava reencarnando, embora ela não fala, mas ela deixa bem explícito nas entrelinhas pra gente. No tempo previsto, este espírito querido de todos nós nasceu. Pertence ao nosso grupo familiar. Antes de reencarnar, ele sabia que a família passaria por este período difícil. Encantou a todos, principalmente a minha mãe. Rafael chorava, só quietava nos braços da avó, chamando assim minha mãe para a realidade da vida. Uns vão, outros vêm. Arthur me presenteou com um pôster do Rafael, que coloquei na parede do meu quarto. Olha que legal! Plasmar foto é fácil para aqueles que sabem. Também não é difícil aprender. Na escola, há cursos para aprender pela força do pensamento a plasmar no papel, onde quer que seja, uma gravura, uma foto e etc. E aí entra também nesses etc. O quê? Que na hora que eu estava lendo, né, eu lembrei e grifei as nossas cartas, as nossas preces. Então, tudo é plasmado, tudo é levado. Então, quando uma pessoa dizer assim,
Ah, é impossível. Você está colocando essa foto pedindo para plasmar, isso não existe, né? Então não aceitem essa inverdade, né? Porque vocês sabem que existe essa possibilidade, né? E não sou eu, né? A meu bel prazer que estou falando. Está escrito, né? Tem desde a nossa base de Kardec até nos outros livros aí edificantes doutrinários. Então vamos lá. Em casa, todas as moradoras têm fotografias. Então bora lá, né? Tá chegando ano novo, todo mundo que tiver uma fotografia aí, bora pedir para plasmar, bora pedir a espiritualidade amiga que esteja passando pela terra, leve essa foto minha junto com fulano, para que fulano não se esqueça de mim. Olha como eu fiquei bonita nessa foto, né? Tu manda para fulano lá para poder acompanhar a minha caminhada terrena, né? Para ele ver aí, fulano envelheceu ou não, né? O mais certo que sim, né? Então vamos lá. Vovó tem as paredes de seu quarto cheias de fotos dos filhos, dos netos e bisnetos. Arthur prometeu que todo mês iria trazer uma foto do Rafael para que pudesse acompanhar seu crescimento. 15 dias após o nascimento de Rafael, pude vê-lo. Maurício e vovó me acompanharam. Vi meu pai, meu irmão. Fiquei contente por ter encontrado uma mãe melhor. Volitei tranquilamente entre os encarnados, atravessei portas e paredes. Emocionei-me ao ver meu sobrinho. Tão lindo! Estava acordado e quietinho em seu berço. Aproximei-me e o abracei. Ele sentiu meus fluidos e sorriu. Então por quê, né, gente? A Patrícia abraça e ele sente os fluidos, né? Muito poucos dias de vida, ainda muito próximo ao mundo de origem, ao mundo espiritual. Quanto mais envelhecido, quanto mais tempo se passa na Terra, mais longe da espiritualidade, né? Do mundo, não da espiritualidade, mas do mundo espiritual, da nossa origem. Por isso que crianças se adaptam melhor, né? E quem vai embora mais tarde, mas levando muitos vícios, é mais difícil, né? A adaptação, né? Não que é uma adaptação que é impossível, que é isso e aquilo, não é, mas tá levando muitos resquícios da matéria, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Fiquei tão feliz, desejei muito ser tia. Vê-lo encheu-me de orgulho. Ser tia é maravilhoso. Então nós encerramos aí o capítulo 16 e vamos passar para o capítulo 17. Capítulo 17, necessidades. Um dia, Maurício e eu fomos à biblioteca. Em uma das estantes há uma divisória espelhada. Olhei observando-me e ajeitei meus cabelos, que para minha comodidade ficavam sempre como desejava. Maurício sorriu e começamos a falar sobre necessidades. Patrícia, meu amigo explicou, encarnados não julgam que a vida continua, e sem saltos. As necessidades do encarnado acompanham-no como os reflexos da doença. São pouquíssimos os que, ao desencarnar, entendem e se libertam imediatamente desses reflexos, das necessidades. A maioria, só os poucos, vai deixando. Roberto está soprando aqui, né? E são pouquíssimos que se libertam imediatamente, porque são pouquíssimos também que se interessam em estudar, né? Assim como aqui, né? Vejam bem, tem 24 pessoas na live, né? Num grupo tão grande, né? Como a gente tem aí em números, mas muito pequenos na questão, né, de estudo, né? Olha o Roberto aí, puxando, né, um pouquinho a orelha do pessoal, mas nós vamos caminhando. Oscar, um conhecido, já havia sido apresentado a ele. Trabalha na biblioteca.
Estando perto, parou com sua pesquisa e ficou escutando a preciosa lição. Com ele estava um rapaz. Acabou por participar da nossa conversa. Desculpe a intromissão. Este é Ramiro, apresentou-nos o rapaz. Após os cumprimentos, Oscar continuou a falar. Estou bem categorizado como a maioria a que Maurício se referiu. O senhor tem razão. Necessito progredir, e agora? O comodismo, o estar muito bem assim, faz com que paremos. Já estive pior, mas não é por isso que não posso estar melhor. Então aí, né, gente, a força de vontade sempre, né, de aprender, de estar, né, receptivo a novos ensinamentos. Realmente, disse Maurício, devemos ser aqui e agora. O que e como fazemos é o que somos. Curiosa, indaguei. Oscar, como foram suas necessidades? Foram bem diferentes das suas. Você, Patrícia, veio sem vícios, nem de carne se alimentava. Quem não cria hábitos se adapta com mais facilidade. Você não deixou para depois, fez encarnada. Eu, por minha vez, fiquei adiando minha transformação, sempre para depois, mesmo quando aqui cheguei. Você não ficou com atos externos, fez interiormente. A simplicidade facilita. Observe que no educandário as crianças se acostumam rápido e logo a maioria aprende a tirar da natureza e com naturalidade seu alimento. Eu, quando encarnado, nada conhecia do mundo espiritual. Tinha religião de forma externa. Desencarnei e fui para o umbral. Então veja bem que interessante o que ele fala agora. Não era receptivo para ter um socorro. E se não sofresse, não iria dar valor ao que uma colônia espiritual oferece. Então o que é isso, né, gente? É aquela questão. Se a pessoa não tem um entendimento, se a pessoa não está receptiva a aprender, né? Fica tudo mais difícil, mais complicado. Então, o que a espiritualidade amiga faz diante daquele que ele vai ali, estende a mão e não deseja o socorro, né? Se eu te estendo a mão e você não quer o socorro, eu continuo a minha caminhada, né? Tem outros necessitando de socorro. Tem outros que estão ali receptivos a mudanças, receptivos ao entendimento, receptíveis a um tratamento, né? Então, eu preciso dar atenção àqueles que querem de verdade. Porque se eu fico, né? A Graça colocou aí no grupo outro dia uma mensagem sobre essa questão, né? De você ajuda um, ajuda o outro. Aí quando chega no quarto ou no terceiro, se não me engano, né? A pessoa estende a mão, aí o outro não quer, e um puxa de um lado, um puxa do outro, um puxa de um lado. Então ficaram os dois parados, né? Nenhum dos dois teve aí o entendimento e nenhum dos dois conseguiram mais caminhar. Um ficou travando o outro, né? Então, você oferece ajuda. Se a pessoa não está receptiva, você segue. Então, por isso que vocês podem perceber que cada caso é um caso. Cada espírito que hoje desencarnou, né, é diferente. Cada um tem sua peculiaridade. Cada um, né, tem um entendimento de uma forma. Então, de acordo com o seu entendimento, de acordo com aquilo, né, que vai sendo pelo menos receptivo, né, que as coisas vão acontecendo. E por isso pode acontecer de ser o quê? A evolução, ou pelo menos essa transição, né? Passando aí, desencarnando, chegando ao mundo espiritual, a nossa origem, até que se tome em total entendimento e consciência, isso pode demorar tempo, né? Isso pode levar muito tempo. Então, por isso, imagine, né, uma pessoa que chega sem entendimento, que chega levando vícios. Já é difícil
né, o restabelecimento. Eles vão fazendo, aos pouquinhos vão tendo, mas imagine como é mais difícil ainda quando ele está socorrido, está amparado, não tem entendimento, mas está receptivo, está caminhando, mas o familiar terreno ainda assim não deixa, né? Então dificulta, né, um pouco mais. Então cabe a nós entrarmos com o nosso papel. Olha, fulano, olha meu pai, meu irmão, meu amigo, meu marido, meu filho, deixa eu te falar, a dor aqui tá cortando na carne. A saudade é imensa, mas eu desejo do fundo do meu coração que você siga a sua jornada. Eu peço a Deus que me dê forças para poder suportar. Eu peço a Deus para me superar um dia de cada vez, para que no finalzinho eu possa chegar vitoriosa. É como aquela questão do Chico Xavier, né? E quando tá passando por um momento de aflição, que às vezes as pessoas acham assim que médium não passa por um momento de aflição, né? E médium está aí para poder evoluir como qualquer outro, né? Então, quando o Chico Xavier, em um momento de aflição, pede, né, para Emmanuel que pergunte a Nossa Senhora o que ele pode fazer naquele momento que ele está passando, né? E quando Emmanuel volta, alguns dias depois, com a resposta, e Chico rapidamente pega papel e caneta para anotar, e ela só manda dizer para ele o seguinte, que tudo passa, que tudo vai passar, né? Ou seja, tudo que a gente tá vivendo vai passar. E que nós temos que viver um dia de cada vez. E de cada situação que a gente passar, existe ali nela, então, a aprendizagem, né? Nós estamos nada mais, nada menos do que em prova, né? E em prova, a gente está ali naquele momento, passando por aquilo, né? E o verbo já nos indica tudo, passando, porque vai passar, tá? Então, a gente tem que fazer o melhor no momento que nós estamos, para que quando nós formos para o outro lado, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma saudade daqueles que ficaram, mas nós teremos então uma saudade saudável, uma saudade sem remorso, uma saudade do dever cumprido, né? Então, é isso que nós precisamos de fazer. Então, vamos lá. Acho mesmo que, se viesse logo que desencarnei para cá, nem ia gostar. Senti dores horríveis, o reflexo das minhas doenças. Tinha fome, sede, sentia calor e frio. Alimentava-me de plantas que encontrava. Tomava água de filete sujo. Também evacuava e urinava pelos cantos, pelo chão. Ansiava desespero pelo cigarro e pelos meus aperitivos. Sofri muito. Por anos fiquei no umbral. Um dia, um parente desencarnado que vagava como eu, mas que sabia ir entre os encarnados, me levou para meu ex-lar terreno. Este parente vagava entre os encarnados e pelo umbral. Então, olha lá, né? Isso porque o umbral com a terra, quem está no umbral, é uma coisa assim, ali não existe regra. Quem conseguiu o equilíbrio é um livre acesso. Sabe? Eles conseguem ir e vir numa facilidade muito grande. E aqueles que ainda não sabem, né, acabam aprendendo ou acham quem os leva, né? Este parente vagava entre os encarnados e pelo umbral. Fiquei com meus familiares. Senti-me melhor. Perto deles, tragava o cigarro quando eles fumavam, bebia e comia. E aí, padre, você até pergunta, né? Como? Quis saber. Isso é porque eles retiram, minha gente, a essência. Sabe? As pessoas às vezes falam assim, mas como pode dizer que um brinde na terra é vários brindes no outro mundo, né? Então, veja bem, eu, né, no meu posicionamento, vamos abrir um parêntese aqui, porque sou eu, Ana Flávia, tá? O que eu acho da questão da bebida, né? Primeiramente, eu não faço uso de bebida alcoólica. De vez em quando, eu me dou ao luxo de tomar uma taça de vinho, mas uma taça só, né? Porque como eu não tenho costume, né? Eu fico
Me descontrolo muito fácil, então não faço uso. Não tenho esse vício, não faço uso de cigarro, né? Nunca gostei. Na minha família também, ninguém faz uso de cigarro. Então, o que eu falo com vocês? Porque existem pessoas que são extremamente radicais. Eu não bebo nada. Eu não posso beber nada, porque a doutrina espírita me fala. Gente, o que a gente não pode ter são vícios, né? Então, se você acha que você não tem controle com uma determinada coisa, então você, de fato, não pode fazer nada. Você tem que ficar zerado, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que tenho tendência a ser uma pessoa que sou viciada, né? No álcool, no cigarro, né? Então eu não devo nem passar perto, né? Mas eu, né? Umas 2 ou 3 vezes ao ano, né? Eu me dou esse luxo, tomo uma taça de vinho, né? Eu não vejo problema nisso. O problema é quando você não tem equilíbrio para determinadas coisas, né? Se você faz daquilo uso diário, cotidiano, rotineiro, né? Toda hora que tem oportunidade, direto, uma coisa que vira ali então um vício, aí isso já é preocupante, né? Por quê? Porque quando você tem um vício, não só, né, o do álcool, do cigarro, mas qualquer vício, você vai atrair para você, por afinidade, desencarnados que tenham esse mesmo vício e que queira, né, encostar em você para poder usufruir, né, dessa sua essência ali, daquele seu prazer pelo aquele determinada substância, né? Então isso é que nós precisamos nos policiar, né? Eu sou uma pessoa que vem de uma família já de alcoólatra, então eu não passo nem perto, né? Por quê? Porque eu sei que eu não tenho equilíbrio sobre aquilo, né? Então assim, eu, Ana Flávia, tenho esse posicionamento, tá? Eu acho que não existe essa coisa de isso é proibido, não é essa questão. Isso é para quem tem equilíbrio. Se você vai tomar um pouquinho de uma coisa ou de outra, tá ali no final de ano e às vezes vai tomar uma taça de vinho, a gente não quer que você se descontrole. A gente não quer que vocês que tenham aí tendência para o vício, né, caia aí, né, nesse abismo, né? Mas eu acho, né, que a gente tem que saber separar, né? Eu sou uma pessoa que tende ao vício, meu filho nem vai, né? Tenha consciência disso, seja responsável, né, por aquela decisão que você está tomando. Lembra, um ato, uma consequência, e isso é para tudo. Não são somente para atos positivos, negativos, do mal, não sei o que, não, é para tudo. Todo ato gera uma consequência boa ou ruim, né? Então nós temos que ser, acima de tudo, responsáveis com nós mesmos, né? E com o ambiente que nos cerca. Então cada um conhece de si, né? Então, mesma coisa, é o que o Evan está dizendo, né? É igual remédio, efeito, né? Se você não tem cautela, se você faz o uso exacerbado de uma certa substância, né, você passa a entrar num ciclo vicioso que você às vezes não consegue sair, ou então tem-se dificuldade para sair, e se desencarna com esses vícios, é muito pior, né? Então, o que a gente precisa de ter é cautela, né? Eu me conheço, então eu preciso saber qual decisão eu vou tomar, qual posicionamento eu vou ter diante de uma determinada circunstância, né? Então as pessoas, assim, ao meu ver, né, não existe essa questão, isso é proibido, a doutrina espírita proíbe, né, a religião tal proíbe, né? Eu não entro, né, nessa vibe. Eu acho o seguinte, você tem que ter responsabilidade pelos seus atos, né? Se você quer tomar uma taça de vinho, se você quer tomar um copo de cerveja, isso aí, você tem equilíbrio sobre isso, né? Agora, se você não tem equilíbrio, se você bebe, se você vai brigar, vai fazer... Meu filho nem vai,
né? Então, cada um sabe aí do seu limite, cada um sabe muito bem das suas responsabilidades, tá bom? Então, vamos lá. Patrícia pergunta, né? Como? Você fuma, bebe, come junto com eles, né? Ele fala, troca de energia. Se você fica perto de um fumante, sente a fumaça. Se ficar colado, fuma junto. Alimentava-me quando eles iam tomar as refeições. Sentava à mesa, olha ele achando que estava encarnado. Inalava os fluidos dos alimentos. E sugava a energia dos encarnados. Então é por isso que a gente fala, né? Lugar de espírito é no mundo espiritual. Porque se eles vêm para a Terra, eles não conseguem sobreviver aqui na Terra, a não ser nos sugando. Por quê? Porque aqui na Terra, a Terra é material, é matéria densa e pesada, muito diferente do fluido espiritual, que é leve, né? Então ele fala, sugava as energias dos encarnados. Com isto, melhorei, mas não estava bem. Sentia dores e frios. Frio, estava triste e insatisfeito. Notei que os estava prejudicando. Fiquei chateado. Não queria voltar para o umbral e não sabia como resolver este problema. Acabei por cansar e querer uma outra forma de vida. Comecei a orar, a pedir a Jesus que me auxiliasse. Começou a orar e a pedir. Agora veja bem, um dia, para minha alegria. Então o que ele nos fala com isso? Um dia. O socorro veio de imediato? Não. Por que esse socorro não veio de imediato? Porque para que o socorro venha de imediato, esse pedido de misericórdia, ele deve ser sincero. O querer precisa de fato querer. Eu realmente quero sair dessa situação que eu me encontro. Não é um simples pedido de tenha misericórdia de mim, mas já com pensamento no que fazer de errado, já num pensamento que querendo, né, ir para outro rumo, né? É um pedido de misericórdia sincero. É um pedido de misericórdia que realmente vem de dentro do ser, né? Do espírito, da essência. Então, um dia, para minha alegria, um socorrista veio em meu auxílio e fui conduzida a um posto de socorro. Fiquei internada em tratamento, fui melhorando aos poucos. Alimentava-me 4 vezes ao dia. Esforcei-me para largar o tabaco, pois nos postos de socorro e nas colônias, aí abre parênteses, postos de socorro são na maioria pequenos locais de primeiros socorros, estão localizados na crosta e nos umbrais. As colônias são maiores, são cidades espirituais. Então é um posto de socorro transitório, né, onde faz ali os primeiros socorros e aí para o lugar que você tem afinidade, né, você é então remetido para aquela colônia. Então ele está dizendo, né, que lá nas colônias ou nos postos de socorro não é dado cigarro, mas sim um tratamento para largar o vício. Então daí, né, a pessoa precisa estar o que também? Receptiva. Então, vamos lá. De qualquer forma, a luta é de cada um. Graças a Deus consegui. Logo não tinha vontade de fumar, mas demorei para me recuperar. Encarnado, tomava banho diariamente, era higiênico. No umbral, é sujo, não há como se banhar. Sentia falta dessa higiene, mas a fome e sede e as dores eram minhas primordiais necessidades, ou seja, né? Ele ficava doido para se ver livre daquilo. Quando fui socorrido, estava feio e sujo. No posto de socorro, tomava banho todos os dias. Usava o banheiro para minhas necessidades. Oscar fez uma pausa e Maurício aproveitou para nos dar alguns esclarecimentos. Nas cidades do umbral, seus habitantes, irmãos ignorantes no mal, a higiene não está nos seus costumes. Porém, sabemos que muitos deles se higienizam de forma rudimentar. Conheci muitos habitantes do umbral relativamente limpos, e isso depende de cada um. Mas como Oscar narra, com dificuldades mais sérias, a higiene fica em segundo plano.
Os que vagam sofrendo pelo umbral não conseguem higienizar-se. Recuperado, Oscar continuou. Quis entender o que se passava comigo. Vim para a colônia estudar e trabalhar. Nada entendia da existência desencarnada. Necessitava aprender. Hoje, anos depois, gosto de ler, saber, trabalho, estou tranquilo, alimento-me pouco e minhas necessidades fisiológicas são poucas. Aqui estou bonito e sadio. Meus cabelos, passou a mão na nuca, não me preocupam. Rimos, Oscar é careca, tem poucos cabelos. O que demorei para largar foram meus óculos, continuou o nosso amigo. Tinha a impressão que sem eles não enxergava. Por incrível que possa parecer, estive sempre com eles, no umbral e vagando. É mesmo? Exclamei. Não é comum ver alguém de óculos aqui. Lembro-me que vovó Amazilis usava a encarnada óculos e que agora enxerga muito bem. Maurício nos esclareceu. Vamos lá, né? Outra informação importante. Defeitos, doenças são do corpo carnal, embora a impressão destes possa ser forte no corpo perispiritual. Aqui basta compreender, aprender para sentir-se sadio. Quando digo aqui, me refiro às colônias e postos de socorro. Quem vaga ou por afinidade acaba nos umbrais, quase sempre tem doenças e deficiências como acompanhantes. Muitos desencarnados bons, aos quererem se identificar entre os encarnados, podem plasmar óculos ou até mesmo deficiências. O livre-arbítrio é respeitado. Conheço alguns espíritos bons, trabalhadores do bem, que não querem se desfazer das deficiências, dos óculos ou das bengalas. Estão bem assim. Usam porque querem. Como Oscar, é careca porque quer. Se quisesse, teria uma bela cabeleira. Rimos. Realmente, disse Oscar. Identifico-me com minha careca e não acho uma deficiência. Mas o que acho bom mesmo é não ter que ir ao dentista. É mesmo, exclamei novamente, não pensei nisso. Tenho visto aqui todos com dentes perfeitos. Maurício aproveitou para nos esclarecer. Patrícia, todos aqui na colônia podem ter dentes perfeitos. Ao se recuperar de doenças, recupera-se também a dentição e não estraga mais. Nada de cáries. Infelizmente, os desencarnados que vagam, os que não são socorridos, continuam como estavam. Se não tinham dentes, continuam banguelos. Não tenho conhecimentos que estragam mais os dentes. Creio que continuam como desencarnaram, né? Então, olha aí, né? A importância também da gente de nos cuidarmos, né? Daquilo que está no nosso alcance, para que a gente não vá levando esses resquícios pesados para o mundo espiritual. Vai que a gente não vai ser socorrido de imediato, hein? Nosso Deus. Aqui na colônia, não ficamos mais doentes? Quis saber curiosa. Uma vez sadio, sempre sadio. Um desencarnado bem aqui na colônia e nos postos de socorro não adoece mais. Por quê, né, gente? Porque a mente encontra-se saudável. Mas, se não estão totalmente recuperados e saem sem permissão, voltam para os eslares sem autorização, ou seja, vão vagar. Quase sempre voltam a sentir os reflexos de suas doenças. Não sabem ainda se manter sadios sem os fluidos benéficos destes lugares. Mas os que seguem os regulamentos continuam sempre bem. Não há por que ter doenças. Maravilha, exclamei. Então, o que eu quero que vocês se atentem a esse último parágrafo é o seguinte, né? Vocês precisam saber, quando eles falam nos livros aí na questão de... vou até voltar para dizer para vocês, regulamentos, autorizações, permissão. Muitas pessoas têm
um pensamento fechado. Eles acham assim, nossa, vai no mundo espiritual, precisa ter permissão para vir cá, parece que as pessoas estão presas lá, que não podem sair. Não é isso não. Pelo contrário, no mundo espiritual é respeitado o livre-arbítrio de cada um. Se você depois de socorrido e amparado, né? De fato, Evandro, meu é a gula, eu preciso aprender, né? Então, se você depois, né, está socorrido e amparado, está no posto de socorro na colônia, se você deseja voltar para a terra, para o seu lar terreno, ou para onde você achar que você tem capacidade de ir, você pode ir, né? Essa questão que eles falam das permissões, dos regulamentos, é por quê? Vejam bem, um espírito sem entendimento, para que ele desça até a terra, ele precisa desse entendimento. Então, o regulamento diz o seguinte, olha, estude, se equilibre primeiro, aguarde a melhor hora. Por quê? Porque essa decisão sua, essa decisão que você está aí tomando ela precipitado, né? Está precipitado em cima dessa sua decisão, querendo fazer isso é um ato que vai levar você a uma consequência ruim, ou seja, é uma consequência que vai fazê-lo sofrer. Agora, se você deseja ir, né? Um ato, uma consequência. A consequência boa ou ruim é sua. Então isso é respeitado, né? Mas isso também te foi mostrado, né? Para quê? Para que depois, né, como aqui na Terra, né, as pessoas falam: "Ah, mas você não me disse", né? Então isso existe para que as pessoas saibam, olha, é um alerta, olha, você não tem condições de ir até a Terra, né? Por que Ana não tem condições de ir à Terra, mesmo recém-desencarnada? Não tem equilíbrio, não tem conhecimento, ainda não sabe como que funcionam as dimensões espirituais, embora nós somos espíritos, embora nossa origem é espiritual, mas veja bem, a gente continua de onde parou. Não é mesmo? Então, se nós continuamos de onde nós paramos, né? Nós, às vezes, muitos, né, não vão ter entendimento como atravessar as camadas depois daquela colônia onde você se encontra, né? Então, se você sai daquela colônia que você está, porque você dentro da colônia, você está o quê? Protegido, né? Por uma vibração de todos os membros daquela colônia que façam com que o mal, né, ou pessoas negativas que têm desejo de destruição, de negatividade, adentrem ali. E se você sai dali sem entendimento, você está o quê? Vulnerável, né? Então, o que é que vai acontecer? Se eu saio da colônia sem entendimento, eu corro o risco muito grande de me deparar com espíritos maldosos do lado de fora e por essa minha escolha eu venha a sofrer uma consequência muito ruim. Agora, se você deseja, ninguém está preso, tá? Porque está socorrido e amparado. Ah, não pode vir, tem que ter permissão. Que permissão é essa, né? Então eu quero que vocês atentem a isso. É essa questão. Olha, nós, né, não aconselhamos e não te permitimos sair. Você saiu porque você quis sair. Então, se você sai, a consequência é sua. Lembra lá do André Luiz, né? A sobrinha do Lísias, socorrida e amparada, mas revoltada, querendo voltar atrás do noivo, vai para casa, mas ainda assim, né? Quer voltar, o que que acontece? Né? Ela vai, o André Luiz ainda fica preocupado, né? O André Luiz ainda vai um pouco atrás assim, mas volta. O André Luiz também ficou pensando, né? Em ir também, mas voltou, né? Teve prudência e ela foi. Todos ficaram preocupados, né? E quando ela retornou aos arredores do nosso lar, que o Lísias foi encontrar com ela, estava debaixo de uma árvore, né? Toda machucada. Lembram? Espírito consegue encostar em espírito, por quê? Matérias iguais.
Então você vai encontrar espíritos maldosos, assim como a gente encontra aqui na carne, pessoas maldosas do outro lado que possam nos fazer mal? Pode. Então os recém-chegados, a gente fala nessa permissão, por quê? Porque é como se você pegasse uma criança de 3, 4 anos e soltasse ela na rua. Ou seja, ela vai ter a maldade e a prudência de atravessar uma rua, né? Principalmente uma rua de fluxo muito grande de veículos? Não vai, né? Ela tem noção que se você deixar ela subir numa janela, no 5º, 6º andar, uma janela até mesmo sem... mesmo que tenha proteção, a gente já não deixa, né? Imagina a janela sem proteção. Ele tem ciência de estar ali, que se ele cair, ele vai morrer, ele vai desencarnar, né? Ou seja, ele não tem entendimento, né? Então essas são as permissões que a gente fala, tá? Então não levem para esse lado quando vocês, né, encontrarem essas palavras, né? Ah, preciso de permissão, preciso disso. Então o que é que isso vocês vão lembrar? Não tem permissão. Não tem, o regulamento não permite, mas é por quê? É porque então meu ente ainda está em fase de entendimento. E se, né, ele tiver merecimento de vir à Terra, de descer até aqui, vai ser ou por algum merecimento, ou por caridade, ou por necessidade, mas ele vai descer sempre o que? Acompanhado, né? Vejam bem, Patrícia que está lá estudando, que está lá com entendimento, seguindo, né? A sua trilha aí da eternidade, né? Ela está tendo acesso à Terra, mas ainda não está vindo sozinha, né? Ela, apesar dela ter vindo uma vez sozinha, né? Mas olha para vocês verem, de todo esse tempo, uma vez só sozinha, tá? Então é isso que vocês precisam ter aí em mente. Qual a dúvida da Érica? Dúvida da Érica? Nós encerramos o capítulo 17, tá, pessoal? Na quarta-feira que vem, talvez na quarta-feira que vem o nosso horário pode mudar um pouquinho, tá? Mas eu vou explicar para vocês o porquê. Qual a dúvida da Érica? Alguém com mais alguma dúvida, gente? Dúvidas? A Érica está dizendo o seguinte: quero saber se tem um tempo certo para sair da colônia após o desencarne. Tipo, meu esposo partiu há 6 meses. Ele já consegue me visitar? Então, Érica, de acordo com o nosso estudo, pessoal, o que que tem? O que que nós podemos dizer para a Érica, né? Primeiro, cada caso é um caso. Eu preciso saber se ele tem equilíbrio, se ele tem entendimento, né? Se há uma necessidade da visita e essa necessidade tem então misericórdia, né? Porque às vezes, gente, tem um desencarnado, ele não tem condições de descer à Terra, ele não tem equilíbrio, mas às vezes a única saída para o progresso dele é trazendo ele para ver a família. É tipo aquela pessoa que faz assim: eu só vou ficar bem se eu ver fulano. Eu quero saber como fulano tá. Então, eles conseguem visualizar ali que essa necessidade é tão grande que para acalmar, estabilizar, deixar estável, né? Eles precisam trazê-lo ou deixar ver a família de alguma forma para poder equilibrar e seguir. Isso é misericórdia, mas nem todos têm essa misericórdia. Então, por isso que cada caso é um caso, né? Tem pessoas que já são socorridas e amparadas e já chegam, já estão equilibradas e 3 meses depois já estão na Terra? Tem, mas depende do entendimento do seu ente, né?
Então, tudo vai depender sempre de alguma coisa. Por isso que cada caso é um caso, é tudo muito individual, sabe? A Mary assista perguntando, o tempo daqui é diferente do plano espiritual, né? Eu já expliquei para vocês aqui uma vez isso, né? O plano terreno e o plano espiritual. Quanto mais perto, mais próximo da Terra, mais se acompanha o horário terreno. Quanto mais elevada a dimensão, mais longe da Terra, menos parecido com o nosso horário é, tá? Porque uma evolução maior, um entendimento maior, novas coisas podem nos ser mostradas, novas coisas podem nos ser, a gente pode aprender, né? Então a gente vai o quê? Distanciando da Terra. A Cris Souza perguntando que tipo de sinais que a gente pode perceber durante a visita de um ente, né? Uai, nem sempre tem sinal, né? Nem sempre tem sinal. Mas quando os deixam sinal, né? Eles podem deixar cheiro de perfume, que eram deles, eles podem deixar cheiro de flor. Dependendo do desencarnado que está um pouco mais evoluído, vai lá no porta-retrato dele e joga no chão, né? Então, são coisas mais ou menos ligadas a ele, né? Você olha, sente o perfume e fala que o perfume é de fulano. Fulano passou por aqui, né? A Gisele está dizendo, eu fumo, então vou para o umbral se não parar, né? Então não é essa a questão, tá, Gisele? Se você fuma, se você é uma pessoa que tem o vício, né, do cigarro, a questão é o seguinte, não quer dizer que você vai para o umbral por conta do cigarro. O que vai dizer onde você vai de imediato após o seu desencarne são as suas ações aqui na Terra, debaixo desses céus. É isso que vai ser, é isso que é o fator determinante para dizer para onde você vai, tá? Então, as minhas ações determinam quem eu sou e para o lugar onde eu vou, tá? O fator vício, ele apenas dificulta na sua questão de adaptação, né? Por quê? Porque no mundo espiritual não existe isso, não existe cigarro, não existe essas questões mundanas, né? Digamos assim, é coisa terrena, é coisa grosseira, é coisa da terra, é coisa que a gente não carrega na evolução, não faz parte da nossa essência espiritual, tá? Então vai ser uma coisa o quê? Você vai passar, vamos supor que você desencarna e você é socorrida e amparada, né? Você vai passar por um processo de abstinência como se estivesse aqui na Terra, por quê? Porque você vai ter que se desligar do vício do cigarro, né? Você vai ter todo o amparo, né, que você precisa para você ir largando esse vício. Mas largando esse vício, você não vai ter aí a ajuda de um cigarro esporádico, você não vai ter a ajuda de um remédio para poder parar de fumar, tá? Porque isso não existe, isso não é, lá não tem essa possibilidade. Então, por isso que essa transição quanto ao cigarro, você vai passar, né, a mesma abstinência, né, que você passaria se estivesse na Terra querendo se ver livre do cigarro, ou do álcool, ou de quem quer que seja, né? Vamos supor, o Evandro disse aí, vamos me colocar como exemplo, né? Não tem mal nenhum nisso, todos nós temos algum defeito. Por isso que nós precisamos trabalhar os nossos defeitos, aqueles que a gente julga como defeito, né? Eu, por exemplo, eu adoro comer, né? Então, às vezes, nem com fome eu tô. Mas, às vezes, me mostra uma coisa gostosa, eu já quero logo beliscar. Então, ou seja, o que vai acontecer comigo, né, quando eu desencarnar? Eu sou sabedora que o mundo espiritual possui alimentação para recém-chegados ainda com essa necessidade? Existe. Mas eu também sou sabedora que tudo é na medida certa. Então, eu vou ter que aprender a lidar com o seguinte, olha, se vocês realmente têm
a fome, ela vai ser, isso aqui vai sanar sua fome. Não tem nada de você beliscar, né? Então eu vou ter o quê? Que aprender. Entendeu? Então é questão, então no meu caso é isso, no caso do outro é o cigarro, no caso do outro é o álcool, no caso do outro, mas o que vai decidir para onde nós vamos somos nossas ações, né? Eu sou cheia de erros, eu sou cheia de defeitos, todos nós somos, nós estamos em evolução, né? Nós viemos de um lugar, provavelmente, né? Como disse o Chico Xavier, né? Nós estamos vindo do umbral, né? Então, assim, provavelmente nós viemos de lugares mais densos, porque nós precisamos nos educar. Então, enquanto eu estiver na Terra, eu preciso começar a ter consciência dessas coisas. Porque o que eu não crio essa consciência aqui, né? Eu vou levar essa consciência. E da mesma forma, a mesma dificuldade que eu enfrentaria para deixar na Terra, eu vou enfrentar do outro lado. Só que uma forma do outro lado, de uma forma um pouco mais severa. Por quê? Porque aqui na Terra eu vou ter a chance da recaída, né? Ah, não, hoje eu não vou beliscar, não. Eu vou comer normal, em todos os horários, não vou beliscar. Mas às vezes tem certas coisas que está à mão, né? Então, quando tá à mão, fica mais difícil, não é mesmo? Você tá ali vendo. Quando está lá no mundo espiritual, você não vai ter essa opção. É isso que você tem e pronto. Então, eu vou precisar me habituar com isso. Então, eu preciso, né? Apesar de já fazer esse exercício, faço, escorrego, mas eu estou sempre fazendo, nessa questão de nos educar, né? E isso é com tudo. A gente tendo ciência daquilo que tem do outro lado, olha, deixa eu me educar nisso aqui. Porque se eu desencarno levando esse vício, né, eu vou precisar de um certo tratamento, de um apoio psicológico, até psicológico do outro lado, se eu não conseguir sair sozinho. Por que que a gente fala com você sempre na questão de, gente, fulano tá com depressão, procura um médico. Procura um psicólogo, faça uma terapia, isso é importante. Porque se eu desencarno hoje com um grau severo de depressão, com um grau severo de síndrome do pânico, eu vou levando isso comigo, principalmente essas doenças que envolvem a mente. Eu vou embora levando isso comigo. E o que eu não tratei aqui, eu vou precisar tratar lá, porque senão eu vou ficar sofrendo do outro lado. Né? Então é a consciência que a gente tem que ter, tá bom? Mas que a pessoa, o fato isolado de eu ser fumante, eu vou para o umbral, né? Isso é falácia, né? Então o fator determinante é quem você é, suas boas e más ações. Ana, para onde eu vou? É um lugar de pessoas boas? Faça o autoexercício de olhar para você. Quem sou eu? Porque quando eu desencarnar, eu irei para lugares onde tem pessoas iguais a mim. Se eu sou uma pessoa, né, egoísta, se eu sou uma pessoa ruim, ou seja, essas coisas negativas aí, eu vou para lugares onde tem pessoas assim. Se eu sou uma pessoa insuportável, eu vou para onde tem pessoas insuportáveis. Por quê? Porque nós vamos estar na mesma vibração. Sabe aquela questão seguinte assim, eu não gosto de ir na casa de fulano, porque eu chego lá, fulano só reclama, é só reclamar, é só energia negativa. Eu chego lá, vai me dar vontade de ir embora. Não é assim? Mas é por quê? É porque você não teve afinidade com aquele ambiente. Ou você já teve um dia e não tem mais. Porque quando você chega naquela vibração ruim, aquilo de uma certa forma também te coloca para baixo. E aí você vê pessoas assim, alto astral, alegres, de bem com a vida, mesmo passando por problemas, porque todos nós, gente, temos problemas.
Eu não posso jamais virar e falar assim: ah, eu já passei por muita coisa, eu fui uma pessoa muito sofredora. Eu também fui, né? Mas nem por eu ter sido passado por tudo que eu passei, eu tenho que ficar lá naquela vibração ruim, não. Passou, é passado, ficou lá atrás. Se eu não soube lidar com esse passado, procura um tratamento. Vai procurar um apoio psicológico, vai procurar um apoio psiquiátrico, vai procurar ajuda, né? Eu particularmente, eu gosto de ficar onde existem pessoas de alto astral. Ana, nós estamos passando um perrengue, mas nós estamos aqui lutando. É isso aí, né? Esse é o meu ambiente, né? Agora aquele ambiente onde a pessoa tá vivendo, eu já passei por isso, eu passo por isso, não sei o que, minha vida já foi assim, já foi, minha filha, já foi, já ficou lá para trás. Larga lá para trás, vamos embora, vamos caminhar, vamos diferente. Porque ficar nessa mesmice, sabe, remoendo, para mim isso não dá, sabe? Isso para mim é pessoa que precisa de uma certa forma de tratamento, né? E isso é uma coisa ruim? É uma coisa ruim temporária que precisa de ajuda e que a pessoa precisa estar receptiva a ter ajuda, né? Então, é isso.